trabalho que vai ser apresentado Godoy, desculpa, e ele é intitulado Segmentação Automática da Ressonância de Músculo Peitoral Maior utilizando um algoritmo de Deep Learning. A instituição que ele pertence é o HCore Teleimagem, Alta e a Unifesp. Bom, boa tarde a todos, obrigado pela apresentação. Vou falar um pouco sobre o meu trabalho, que é sobre a segmentação automática do peitoral maior, utilizando técnicas de inteligência artificial como Deep Learning, né? Bom, como introdução, para a gente situar onde que a gente está falando sobre as lesões do peitoral maior, lembrar que são lesões comuns em atletas de levantamento de peso, principalmente em halterofilismo, musculação, crossfit e até mesmo luta greco-romana. O supino é um exercício importante que auxilia na hipertrofia muscular e no ganho de força nos músculos da parede torácica anterior, principalmente o peitoral maior. Essas lesões são comuns, né, como eu falei, nesses atletas de levantamento de peso e podem levar então a uma limitação funcional, a redução da performance esportiva e até mesmo uma deformidade estética desses pacientes. Só para situar o nosso trabalho, esse primeiro trabalho que a gente realizou foi para avaliação bilateral do peitoral maior. A gente avaliou então esses pacientes que tinham um histórico de uma lesão do peitoral maior de um dos lados e fizemos então a avaliação do lado contralateral. Então imaginando um paciente começando o treinamento aqui com levantamento de peso, por exemplo no supino, eventualmente ele pega uma carga um pouco maior, tem uma lesão do peitoral maior e esse primeiro estudo a gente fez a avaliação do lado contralateral para ver como que estava o músculo não rompido, né? Uma vez que o peso é praticamente simétrico dos dois lados na atividade esportiva, por exemplo, de levantamento de peso no supino. Então, acreditamos que seria possível encontrar diferenças significativas entre a área e o volume do peitoral maior e também do húmero em relação a esses pacientes atletas controle sem lesão. As medidas que a gente fez, só para situar, antes do trabalho propriamente dito, fizemos a medição do tendão do peitoral maior, a espessura do tendão, a espessura da diáfise humeral e depois também fizemos a medição da área de secção transversa do ventre muscular do peitoral maior e depois o volume do peitoral maior propriamente dito. Esse primeiro trabalho, então, teve como as conclusões que o tendão do peitoral maior, do lado não lesionado desses atletas com levantamento de peso, apresentaram sinais sugestivos de tendinopatia, como espessamento e alteração do sinal tendíneo, e também a maior área do músculo do peitoral maior foi observado, né, uma área maior em relação aos atletas que nunca tiveram lesão. Esse primeiro artigo a gente publicou na Skeletal Radiology, mas levou a esse nosso trabalho atual. Aqui, a segmentação manual do peitoral maior, só um exemplo, ele é um processo demorado, demora até 30, 40 minutos, onde o radiologista faz a medição slice por slice da imagem axial da imagem do peitoral maior. Isso é uma tarefa bem demorada, então a gente pensando nisso, já que é importante a área de secção transversa do músculo, né, a área do músculo, por que não tentar melhorar esse processo de medição? Então, os objetivos desse nosso estudo foi desenvolver e validar um método de rede neural convolucional capaz de selecionar onde está a maior área de secção transversa do peitoral maior e fazer a segmentação automática dessa imagem. Nossa hipótese é que essa técnica de Deep Learning pode executar com precisão essas duas tarefas em relação à segmentação manual. Então, o trabalho foi dividido em duas etapas. A primeira etapa foi o modelo de segmentação, onde fizemos a segmentação manual de 91 exames de ressonância magnética, utilizando a sequência axial T1. Fizemos o treinamento dessas imagens através dessa rede neural disponível para qualquer um consultar no trabalho. E fizemos uma pontuação dessa segmentação manual para depois comparar com a segmentação automática pelo algoritmo. Então, pegamos 8 casos de ressonância magnéticas que não foram treinados por esse algoritmo e aí colocamos como o teste dessa rede neural. Já na segunda etapa, utilizamos uma outra rede neural que foi adaptada de segmentação de tumores do sistema nervoso central para essa segmentação muscular, para fazer as predições do modelo em relação à nossa segmentação manual, que era a ground truth nesse caso. Em seguida, selecionamos as 3 principais imagens que esse algoritmo selecionou e comparamos com a nossa segmentação manual. Se essas 3 segmentações cruzavam com a nossa segmentação manual, consideramos então um sucesso do algoritmo nessa tarefa. Isso aqui foi feito nesses 8 casos que o algoritmo não tinha visto anteriormente.
os resultados, né, dos dois modelos. A primeira etapa produziu uma segmentação precisa do ventre muscular do peitoral maior, com esse DICE score de 0,94, quanto mais próximo de 1, melhor, né? Já a etapa B mostrou uma acurácia, então, de selecionar essas 3 imagens principais, onde uma delas, pelo menos, continha a maior área do músculo do peitoral maior, em até 98%. As conclusões, então, são que os resultados mostram que é possível fazer uma seleção precisa da maior área de secção transversa do peitoral maior, utilizando, então, uma combinação de 2 algoritmos de inteligência artificial. Aqui, para mostrar mais ou menos como foi feito esse trabalho, foram selecionados primeiro 134 exames de ressonância magnética do peitoral maior. Excluímos aqueles que tinham algum artefato ou que estava com uma imagem tremida ou mesmo que não estava no protocolo adequado. Ficamos então com 91 imagens e aí fizemos então esse treino por esse primeiro algoritmo na primeira etapa para fazer a segmentação automática. Então aqui a imagem axial T1 do peitoral maior. E aqui é o exemplo da rede neural utilizada, e aí o que a gente tem depois é a máscara de segmentação aqui com o ventre muscular do peitoral maior selecionado nesse fundo escuro aqui. Depois disso fizemos a segunda etapa, onde pegamos 8 casos de ressonância magnética que não tinham sido vistos anteriormente pelo primeiro algoritmo, onde foi feita uma segmentação automática, né, nas sequências axiais T1, e aí o segundo algoritmo analisou as 3 principais imagens e uma delas deveria conter, então, a maior área de secção transversa do peitoral maior. Fizemos a comparação com a nossa segmentação manual. Se tivesse, então, batia, né, os mesmos slices de ressonância magnética, né, da segmentação, consideramos, então, como um sucesso da segmentação automática. Aqui, só para exemplificar, o peitoral maior segmentado, aqui fui eu que fiz a segmentação manual, onde tinha então aqui o ventre muscular do peitoral maior segmentado e aqui o algoritmo fazendo a segmentação manual, bem parecido com a segmentação manual, onde só tinha aqui uma pequena área que não tinha sido segmentado e aqui um lugar onde não deu certo, né, muito certo, tinha uma área de lipossubstituição focal do peitoral maior. A gente fez a segmentação passando por essa área de lipossubstituição, seguindo aqui no sulco deltopeitoral, né, dividindo o deltoide do peitoral maior. Já o modelo, então, interpretou como essa área de lipossubstituição como um stop do músculo aqui, onde não tinha sido, não foi até o fim da segmentação, foi só até aqui, então a gente considerou como uma segmentação inadequada neste caso. Como considerações finais desse trabalho, o primeiro trabalho evidenciou, então, que o peitoral maior espessado, com sinais de alteração do sinal, era relacionado, então, a uma tendinopatia, e que esses atletas que já tinham uma ruptura do peitoral maior, tinham, então, um músculo com uma área de segmentação maior, com uma área de secção transversa maior em relação aos atletas não lesionados. Então, isso auxilia no desenvolvimento de novas técnicas de avaliação por imagem desses atletas com levantamento de peso, provando, então, que é possível a gente fazer essa segmentação automática com algoritmos de inteligência artificial. É isso que eu queria dizer, essa bibliografia, e obrigado. Então, a gente acabou de assistir a apresentação do Dr. Ivan sobre um algoritmo de classificação e segmentação do peitoral. Foi uma excelente apresentação, um tema extremamente interessante e atual, né? E aí eu passo a palavra para o Baixas. Ivan, parabéns. Valeu, excelente. Gostaria de comentar não só desse trabalho atual, né, mas também entendo como uma linha de pesquisa que você vem há algum tempo realizando, já parte da sua pós-graduação. Então, te parabenizo aí pelo esforço aí nessa linha de pesquisa. Você mostrou com muita propriedade que já existem alterações, talvez subclínicas, né, no lado contralateral, aquele lado lesado nos seus pacientes, né? Um tendão mais irregular, espessado. E na nossa prática, pelo menos na minha prática na minha prática clínica, os protocolos eles não costumam ter essa visualização bilateral na maioria dos casos, né, a não ser naqueles casos mais indicados. Você consegue estudar os dois em todos os casos? Já é um protocolo que você conseguiu estabelecer de rotina ou que você pensa a partir daqui ter essa programação um pouco mais abrangente? Onde a gente fez o nosso estudo, né, que é parte na Unifesp e parte no HCOR, todos os atletas de levantamento de peso, né,
que fazem pelo menos 3 vezes por semana supino e tem uma suspeita de uma lesão do peitoral maior, a gente faz avaliação dos 2 lados ao mesmo tempo. A gente faz primeiro o lado onde tem a suspeita de ruptura e depois a gente faz sequências do lado contralateral, né, troca a bobina de lugar, né, o paciente geralmente é muito grande, então a gente posiciona ele de outro jeito para fazer do lado contralateral. A gente vê que a gente consegue pegar esses casos, como você falou, subclínico mesmo, onde tem um espessamento do tendão, uma possível tendinopatia, ou até mesmo um edema muscular que o paciente não tem sintoma ainda, mas a gente acha importante dar essa informação para o nosso colega ortopedista ou cirurgião. Mas, como você mesmo comentou, não é rotina, acrescenta aí bastante, mais uns 10, 15 minutos no exame, e não é sempre que a gente tem essa disponibilidade de horário, mas se for esses pacientes com suspeita de ruptura mesmo, nesse grupo valeria a pena fazer. A gente acha que vale a pena, então a gente separa um tempinho para esses exames, a gente acha que vale dar mais essa informação extra do que ter que reconvocar o paciente para essa avaliação. Perfeito. E você mostrou nesse trabalho atual, né, com inteligência artificial, dados muito relevantes, né, uma acurácia muito boa da medição, principalmente da segmentação transversa do músculo. Sim. Né? É um algoritmo que vocês desenvolveram do início, ainda tem mais treinamento, um dataset maior é necessário, você acha, apesar desses resultados tão relevantes, e se você já consegue transportar isso para a sua prática clínica ou ainda é um passo que você vai dar aí no segmento dessa linha de pesquisa? Esse realmente é o próximo passo da linha de pesquisa, colocar mais pacientes no estudo. Eu fechei esse estudo, né, para pós-graduação, para o doutorado, mas a gente está incluindo mais pacientes para tentar colocar na prática clínica, né? A gente sabe que é difícil fazer a integração, precisa do pessoal cientista de dados, pessoal da TI, precisa toda essa trabalhar em equipe para poder implementar, né? Mas esse é o nosso foco, deixar isso rodando para a gente poder monitorar se está funcionando o algoritmo, pegar casos de outros aparelhos, de outras instituições, para fazer esse monitoramento da performance do algoritmo, para ver se vale a pena continuar investindo. Tá ótimo. Ivan, da minha parte era isso. Parabéns, muito obrigado aí pela participação. Valeu, obrigado. Assim, alguns detalhes eu achei muito interessante mesmo. E isso que você acabou de falar, você precisa integrar, né, TI com cientistas de dados, porque é uma maquinaria, é um negócio bem diferente para a gente lidar, né, e treinar esses algoritmos, eles, né, têm todo um trabalho. Sim, verdade. Por trás disso, né? Verdade. E no trabalho inicial lá, aquele primeiro que vocês já publicaram, vocês chegaram a cruzar com o uso de esteroide, alguma coisa nesse tipo? Então, esse é um detalhe extremamente difícil. De todos os casos que a gente pegou, acho que são 36, só 6 pacientes falaram que utilizaram. De fato. E a nossa impressão é que eles, né, eles negam, não comentam, né, por essa... A gente não quer também constranger os atletas, a gente fala, e aí, vocês usam, não usam? Mas a maioria deles falam que não usa, mas a gente sabe que é bem associado com o uso de esteroides anabolizantes. Legal. Acho que, por mim, também. Parabéns, excelente apresentação. Obrigado.